Pronto, tá gravando. Então, assim, o que eu estava falando, a gente investiu um tempo ali no início para revisar aqueles conceitos básicos para que a gente conseguisse ter subsídio para entender o que viria depois. Acredito que já é complicado a gente ter um conhecimento novo ali de flexão, se a gente não tivesse revisado aqueles termos lá de centro de gravidade, momento de inércia, os diagramas de força cortante e tudo, eu acho que seria pior ainda, né? Então, acho que foi bem aplicado aquele início. O que tinha para apresentar sobre flexão, a gente apresentou até a última aula, resolvemos alguns exercícios. Eu vou relacionar alguns exercícios para fazer um trabalho também, nada difícil, tá? Tudo dentro do que a gente já fez. Aí lá na flexão a gente viu aquela questão de fibras comprimidas e tracionadas, né? Questão de tensões normais e tensões cisalhantes. Nós vimos aquela similaridade que existe entre as tensões normais e o módulo de resistência de certo perfil naquela geometria. Ensinei para vocês como escolher certo perfil metálico comercial de acordo com os cálculos que a gente fez ali de tensão máxima, tensão admissível, né? O que tinha para ver de flexão, nós vimos. Chegamos até a fazer alguns exercícios, dimensionando alguns perfis, e em outros exercícios a gente tinha que fazer alguns cálculos e encontrar um perfil metálico de catálogo, né, que atenderia aquelas nossas demandas. Perfeito. A partir disso, eu vou relacionar alguns exercícios para que vocês possam fazer um trabalho e garantir alguns pontos ali também, para não ficar pesando muito em prova. Eu acho que, no final das contas, a gente vai fazer só uma prova no final do curso, mesmo para falar que fez, mas eu acho que é mais produtivo a gente fazer trabalhos que são mais exercícios, vocês resolvem sem pressão e não tem necessidade, a gente está aqui não é para fazer competição, é para aprender. Né? Pelo menos é esse o meu entendimento. Ok. Hoje a gente vai começar a falar sobre torção, tá bom? Torção simples, que seria a nossa segunda unidade da nossa ementa. Novamente, eu vou pedir uma certa colaboração de vocês e um certo entendimento, se porventura o sinal de internet não ficar muito bacana, tá? Hoje eu não estou nem em Minas, eu estou aqui no oeste da Bahia, numa cidade que chama Luiz Eduardo Magalhães, quase na divisa com Tocantins. Eu estou aqui usando a internet do hotel e às vezes dá um pico, tá? O pico ou some algum sinal. Se porventura o sinal cair, eu vou fazer o máximo para voltar rapidinho aqui, vocês me mandam uma mensagem aqui no WhatsApp falando que caiu, só para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo. Mas acredito que vai funcionar bem. Está funcionando até agora, acho que não vai cair mais não. Tá bom? Então vamos lá. Como eu não tenho o quadro aqui hoje, né, o quadro para a gente escrever, eu fiz uma apresentação no PowerPoint, mas ela tá até bem feita, eu acho que vai ser suficiente para a gente entender os conceitos. Hoje é uma aula bem teórica, tem 2 exercícios ali no final, mas é só para exemplificar mesmo, não é nem exercício, são exemplos, só para aplicar os conceitos. Mas o que eu trouxe aqui nos slides, vocês vão ver que tem pouquíssimo texto, é só imagem e gráficos, e a gente consegue acompanhar bem a linha de raciocínio. Bom, como é um assunto novo, eu estiver explicando, antes, se porventura alguém não entendeu o que eu quis apresentar ali, antes da gente passar para frente, alguém se pronuncia e fala, opa, eu não entendi aquilo não, podia explicar de novo para a gente? Só para a gente ter certeza que está todo mundo vindo junto, tá bom? Eu vou colocar aqui a apresentação. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, pessoal, vamos lá então. Torção simples. Vocês vão ver aqui que a nossa aula aqui, ela vai ter muito gráfico, muito desenho. Eu acho que vai ser um pouco menos maçante essa questão de slides. Mas vamos lá. A gente estudou, só uma perguntinha, vocês conseguem ver a seta do meu mouse, não conseguem? Sim. Beleza, só para indicando aqui as coisas. A gente estudou lá atrás
quando a gente foi começar a entender o que era tensão normal, que é o seguinte, ó, eu tenho ou uma força fazendo uma viga aqui, uma força sendo aplicada na viga, que se ela estiver sendo aplicada de cima para baixo, ela vai comprimir as fibras de cima e tracionar as de baixo. A gente entendeu aquilo lá. Mas de onde que vem essa tensão? Essa tensão, ela surge como uma força de reação do material quando ele é tracionado. Por isso que quando ele é tracionado ou comprimido, surge essa tensão de deformação normal. Tá, mas de onde que vamos dizer assim, a raiz de uma tensão normal, né? De uma tensão de compressão ou tração? Bom, é quando a gente aplica uma força num corpo de prova, axialmente aqui, fazendo com que o corpo de prova tenha uma reação normal. Eu tenho uma força sendo aplicada para fora, puxando isso daqui, o meu material não deixa ele quebrar e se desprender. Ou seja, se eu tenho uma força puxando para cá, o material tem uma força de reação mantendo o eixo na posição certa. Se não houvesse essa reação, quando eu puxo isso aqui, ele quebraria em qualquer lugar aqui. Tá bom? Então, assim, se eu tenho uma força externa sendo aplicada, eu tenho uma reação, olha aquelas leis do Newton lá, de força, de ação e reação e tal. Tem uma força externa sendo aplicada, o meu material reage a essa força para se manter inteiro, né? Essa força de reação que a gente chama de esforços internos. No caso de uma força de tração, eu vou ter uma força normal, que a gente chama uma força normal de reação. Aí o que é a tensão? Pô, a tensão é essa força normal dividida pela área do meu corpo de prova. Isso aqui a gente já viu lá atrás. Tensão é força sobre área. Newton sobre metro quadrado, da Pascal. Ok? Quando a gente vai estudar torção, o mesmo fenômeno acontece, só que com forças aplicadas de forma diferente. O que eu tenho aqui? Eu tenho aquele mesmo eixo, só que em vez de ter uma força de tração sendo aplicada aqui na ponta, no eixo axial dele, né? Pessoal, aqui ó, só uma curiosidade. Esse eixo que passa aqui na alma da peça, a gente chama de eixo axial. Essa linha que a gente joga aqui para fora, a gente chama de eixo radial. Tá? É só lembrar de raio de bicicleta. Raio de bicicleta radial. Né? Existem os rolamentos, quando a gente for estudar, vocês vão ver que os rolamentos a gente compra ele de acordo com o tipo de carga que a gente vai aplicar. Se é uma carga axial ou se é uma carga radial. Tá? Para quem não ainda confundir esses termos, fica aí essa definição. Tá bom? João, Pode falar. volta só na imagem anterior, só para poder copiar aquela fórmula. Volto. É aquela fórmula normal, o Ananias, da tensão. A tensão é a força sobre a área. No caso, a força é a força de reação. Ok, não, já copiei. Obrigado. Falou. Nesse caso aqui, em vez de ter a força sendo puxada aqui pelo centro da peça, pelo eixo axial da peça, as minhas forças aqui agora, elas estão aplicadas, vamos dizer assim, tangencialmente à peça. Vocês lembram daquele círculo trigonométrico que eu mostrei? Que, ó, eu tinha um círculo, né? Aí, esse eixo era dos senos, o eixo deitado era dos cossenos, e aqui, na orelha da peça aqui, ó, se a gente for aqui, ó, de trivela na peça aqui, eu falei que tinha um eixo das tangentes, né? É daí que vem esse termo. Quando eu falo assim que é uma força tangencial, significa que é uma força que está pegando aqui ó, na lateralzinha da minha seção, da seção reta da peça. Na orelha dela aqui, ó. Né? Então, aqui, se eu tenho uma força sendo aplicada aqui, na orelha da peça, vocês concordam que ela está a uma certa distância do centro? Tem uma força que ela está aplicada na orelha da peça, e essa força, né, pelo diâmetro do meu eixo aqui, ela está aplicada a uma certa distância do meu centro da peça. Se eu tenho uma força aqui, na orelha da peça, aplicada a uma distância do meu centro, eu tenho o que a gente já sabe que é um momento. Vocês lembram lá da estática que a gente estudou. Momento é força vezes a distância.
Tá, e o que acontece então, se em vez de aplicar na orelha da peça aqui, eu pego essa força e jogo mais para longe ainda? Bom, a mesma força aplicada na orelha da peça aqui, ela me produziria um momento, né? Força vezes uma certa distância. Se eu coloco essa distância maior, força vezes a distância. Opa, a mesma força me proporcionou um momento maior. Por quê? Porque eu aumentei o meu braço de alavanca. Todo mundo está acompanhando e entendeu esse conceito? Bem básico, tranquilo. Momento é força vezes uma distância. Como é que eu aumento esse momento? Ou eu aumento a força, ou eu aumento a distância do meu centro da peça. Ok. Mas a gente chamava isso de momento, né? Até então, a gente chamava de momento, que era uma tendência de giro. Nesse caso aqui, quando a gente vai estudar torção, essa tendência de giro ela se concretiza em giro de fato, né? Não que isso esteja girando, mas que isso aqui está de fato deformando no sentido do giro. Imagine o seguinte, que aqui eu estou com esse eixo engastado aqui na parede, só que eu estou aplicando essas forças aqui, ó. É como se eu tivesse pegado a minha mão aqui, a outra mão aqui, e estou fazendo isso aqui girar no sentido. Só que isso aqui está engastado. Não vai girar. Só que isso aqui vai deformar no sentido do giro que eu estou fazendo. Imagina que isso aqui é um daqueles espaguetes de piscina, ou macarrão de piscina. Se eu aplico uma força aqui, outra força aqui, isso aqui vai torcer, né? Beleza. Eu estou vendo um caso de deformação por torção. Agora, se isso aqui for aço, isso aqui vai deformar? Vai. Muito pouco, porque o aço tem uma resistência maior do que o macarrão da piscina, mas vai deformar. Se eu tenho aqui, com o meu eixo sem carga, eu tenho uma linha aqui que passa exatamente por cima do meu eixo, exatamente em cima. Então, eu fui e desenhei uma linha aqui. Se eu apliquei cargas, vocês vão perceber que essa linha ela vai sair de cima e ela vai andar para o lado, ela vai meio que fazer aqui uma curvinha. Ela sai daqui de cima certinha, mas a partir desse momento, o meu eixo está deformando. Aí ela vai, em vez de ficar aqui em cima, ela vai ficar aqui para baixo. Bom? Nesse caso dessa figura aqui, eu achei legal trazer ela, porque é o seguinte, a gente está observando, sempre falando de momentos e agora torção, quando tinha somente uma força, né? Aí eu tinha aqui a minha barra, eu tinha a distância, tinha a força. Aí eu encontrei essa ilustração, falei, vou levar, porque a gente pode ter esse torque binário, ou um momento binário, né, que nada mais é do que uma força para lá, outra força para cá, as duas fazendo o mesmo sentido de giro. Aí o meu torque, se eu tenho duas forças, né, eu tenho que multiplicar por 2. As forças são iguais? São. Então eu posso falar força vezes a distância, né, aqui está chamando de R de raio, né, mas seria um D de distância aqui. Força vezes a distância me dá o torque ou o momento de uma força. Se as forças são iguais, eu multiplico por 2. Se as forças são diferentes, eu vou somar força 1 vezes o raio 1, mais força 2 vezes o raio 2. Força está tanta força quanto tiver aí. Perfeito, pessoal? Só estamos falando de conceitos aqui. A gente não tá aprofundando nada, não. Está apresentando. Bacana. Nesse próximo slide, né, aqui está o mesmo slide daquilo lá, e aqui eu vou falar o seguinte. Se a gente tinha lá atrás, nesse aqui, a gente tinha uma força tracionando e o meu corpo de prova criava uma força de reação, né, uma força normal, que eu encontrava tensão normal, no caso da torção acontece a mesma coisa. Só que, obviamente, para o caso de torção. As minhas forças externas, elas vão provocar vamos dizer assim, essas forças vão provocar o material para que ele reaja, para manter íntegro, para ele não ficar torcendo aqui ao bel prazer, como se fosse uma toalha, né? Essa reação do material para se manter íntegro, a gente chama de reações de apoio, de reações internas do material. No caso da tração, a minha reação interna era a força normal.
No caso da torção, essas forças aqui, ó, elas podem ser traduzidas nesse momento, né? Eu calculei o momento e, né, a minha tendência de giro está sendo indicada aqui. Só que essa tendência de giro vai me trazer esse torque interno, que é isso que a gente chama de momento torsor. Tá? Obviamente, né, isso aqui é proporcional a isso aqui, beleza, mas quando vamos dizer assim, tecnicamente, o material ele tá reagindo, ele está sofrendo essa força e está reagindo isso aqui. E é isso aqui que vai deformar o material. Ok? Um torque externo gera um torque interno que a gente chama de momento torsor. Bacana. Então vamos para algumas definições, né? Ó, torção simples. Uma peça encontra-se submetida a um esforço de torção quando sofre a ação de um torque, momento torsor, em uma das extremidades e um torque oposto na extremidade oposta. Quando ele fala aqui, ó, torque oposto na extremidade oposta, nesse exemplo aqui, ele está falando o seguinte: é como se eu estivesse torcendo num sentido aqui na ponta, e aqui eu torcendo de outra forma, no sentido contrário. O que pode ser também o que eu falei no slide anterior. Eu estou com isso aqui chumbado na parede e ele não vai girar. Eu estou tendo aplicações de força só nessa extremidade e isso vai me gerar aquele momento interno, que é isso que a gente vai trabalhar daqui para frente. Tá? Ou eu tenho esse caso aqui, né, com os momentos dos dois lados, ou eu posso estar travado de um lado e estar com força só aplicada nesse canto aqui. Ele está falando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Bom? Aí ele continua. Momento torsor, ou torque, é definido por meio do produto, ou seja, a multiplicação entre a força e a distância entre o ponto de aplicação da carga e o centro da seção transversal da peça. Que é o que a gente acabou de falar lá atrás, né? Que momento torsor é força vezes a distância. É que naquele slide a gente está falando que a distância é R, aí de vez em quando eu falo que é D, o D, né, o Dzinho de distância. Aqui nessa ilustração está falando que é o S. Mas não importa a letra, pode ser um coração aqui, uma estrela. Né? O que importa é saber que isso aqui é uma força, ela está sendo aplicada a uma distância do meu centro da peça. Quando eu multiplico a força vezes essa distância, eu tenho um momento torsor. Bom? Esse slide aqui no próximo, eu nem ia colocar esses slides, mas eu achei, porque ele vai ficar meio fora de nexo com a apresentação como um todo. Mas eu achei interessante colocar, porque é o seguinte, isso aqui vai fazer referência ao que a gente vai estudar na cinemática do movimento mais para frente, né, que são redutores, transmissões por polias e correias, engrenamentos, a gente vai ver lá na frente. Aqui é só uma pincelada para vocês entenderem o conceito. Então, ó, para as transmissões de movimento, o torque é definido por meio do produto entre a força tangencial e o raio da peça. Tá, beleza. Até agora não falou nenhuma novidade. O momento é força vezes a distância. Imagina que isso aqui é uma polia. E essa força aqui está sendo feita pela correia. Ok? Então, o meu momento torsor, o meu torque, é igual a força vezes essa distância aqui, que é o raio. Ó, olha a curiosidade legal. Nas transmissões por correias, a força tangencial, assim como a velocidade tangencial, são iguais em cada polia. Vamos entender isso aqui? Ó, força e velocidade. Quando eu tenho duas polias diferentes, ou engrenagens, eu tenho aqui nesse caso, aqui, por exemplo, uma polia menor e uma maior. Essa polia aqui é a que está acoplada no motor. E essa aqui é a que vai mover o meu equipamento e as duas trabalham juntos por conta de uma correia. Velocidade. Existem duas velocidades aqui quando eu tenho esses movimentos circulares. A primeira é a velocidade angular, que representa por esse ômega aqui. O que é uma velocidade angular? Você já deve ter estudado isso. Velocidade angular quantas rotações, qual que é o ângulo que eu giro aqui num certo tempo. Quantas rotações eu tenho aqui num certo tempo.
A mesma velocidade angular nessa aqui vai ser diferente dessa aqui. Por quê? Vamos pensar assim. Imagina que eu peguei essa correia. Vamos falar aqui da outra velocidade, vai ficar mais fácil para entender. Imagina que eu peguei essa correia e eu pintei, fiz um ponto nela aqui, ó. Eu pintei ela. Peguei um pincel e pintei de vermelho aqui um pontinho dela. E isso aqui começou a rodar. A mesma velocidade com que esse ponto vai passar por aqui, ele vai passar por aqui. Por quê? É a velocidade linear. Ele vai ficar rodando isso aqui. Ou seja, a velocidade com que a minha correia anda é igual para todo mundo, independente do tamanho da correia. Agora, com essa mesma velocidade, quando eu falo em velocidade angular, que é esse ômega aqui, essa polia vai estar girando mais rápido do que essa, porque ela é menor. Aí, essa polia, ela passa mais rápido por essa correia passa mais rápido por essa polia. Por isso que ela gira mais. Aí, essa aqui vai girar menos. Ou seja, eu tenho aqui uma perda de giro entre as polias, mas a minha velocidade permanece igual, a velocidade tangencial. Aí aqui atrás fala que, ó, velocidade tangencial são iguais e a força tangencial também é igual. Ou seja, a mesma força que está saindo dessa polia aqui na correia, está chegando nessa aqui. Se essa aqui é a minha polia que está trabalhando com o motor, imagina que ela está rodando nesse sentido aqui, ó. Aí, vocês concordam que essa parte da correia está sendo puxada? Se isso aqui está rodando nesse sentido e o motor está aqui, isso aqui está sendo puxado. Então, a força que está nessa correia, nesse ponto, é a mesma que está nesse ponto aqui. Isso aqui me traz uma vantagem que é aumentar a minha potência, o meu torque nisso aqui. Não é nem potência, é realmente o torque. Se eu tenho aqui um motor com a potência, vamos dizer assim, 5 CV, eu estou girando aqui a 3.500 RPM, se eu estou rotacionando isso aqui na polia, essa aqui vai girar mais devagar. Mas, consequentemente, por ela ter um braço de alavanca maior, ela vai ter uma capacidade de torque muito maior no eixo que ela está acoplada. William, eu falei alguma mentira aqui? William? Oi. Eu falei alguma mentira aqui? Essa questão de redução de velocidades e aumento de força quando eu tenho a variação de polias? Não. Vocês podem tomar como base, como na bicicleta, né? E, olha, ó, perfeito esse exemplo. A gente tem aqui na bicicleta aqui a catraca menor na frente e eu consigo colocar umas catracas maiores aqui atrás. Desse jeito, eu consigo subir um morro, por exemplo, fazendo menos força. Consequentemente, eu tenho que pedalar mais, porque cada pedalada que eu vou dar, eu vou subir um pouquinho só, mas eu tenho mais torque. Eu perco velocidade, mas eu ganho torque. Caixa de marcha do seu carro, por exemplo. A primeira marcha é esse caso aqui. Por quê? Porque a primeira marcha tem que ter muita força para tirar o carro da imobilização. Né? Depois que ele pega a velocidade, eu vou trocando as marchas e eu troco essa relação de diâmetros aqui, para ter mais velocidade. Tem força, mas não tem velocidade. E as outras têm velocidade, mas não tem força, né? Pois é, por isso que a gente vai trocando o câmbio ali. Tá bom? Trocando as marchas para conseguir velocidade mais para frente. Mas primeiro eu tenho que vencer a inércia, né? E utilizar mais força para isso. Mas isso aqui, esses dois slides foi só vamos dizer assim, um gosto do que a gente vai ver nas unidades mais para frente lá, tá bom? Porque fazia referência a torque e eu acho necessário entender. Mas vocês também não careca de saber, todo mundo sabe andar de bicicleta. Vamos lá, vamos voltar aqui para a torção. Mais teoria. Imagina que eu tenho esse eixo aqui, sem carga nenhuma, e aqui eu desenhei essas linhas retas aqui. É o que eu estava falando lá aquela hora. Eu desenhei essas linhas retas e tá aqui belezinho. Só que aí eu apliquei um momento, um torque, na ponta desse eixo. Vocês vão verificar que, ó, 3 coisas que a gente tem que observar. Vamos lá? Essas linhas aqui que eu desenhei, eu posso chamar de linhas longitudinais, né? Que elas estão no comprimento do eixo aqui.
essas linhas longitudinais, elas vão se deformar. Se aqui vocês estão vendo que elas estão retinhas, você vê que elas deram uma entortada para um lado. Por quê? Porque eu apliquei um torque. E o meu corpo está deformando. Então, como ele tem esse comportamento elástico, acontece que eu apliquei um torque na ponta dele ali, e em vez de ficar aquela linha reta, né? Por exemplo, a linha reta, ela está nesse ponto, ela deveria estar aqui também. Aí ela teve essa deformação aqui por conta desse torque. Então, as linhas longitudinais ficam torcidas. Só que é o seguinte, se eu fizer um corte aqui, 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 vocês vão ver que as minhas seções permanecem circulares. Né? Eu deformei. Passado, já tem tudo, sabe? Aí é só ligar o portão eletrônico. Aqui ele forma uma pessoa. Olha o microfone da vocês aí, pessoal. Tá brindando. Beleza, vamos lá. Eu corto aqui, isso aqui vai permanecer circular. Ele não deforma no sentido da seção reta, ele permanece circular. Então, beleza. Ele deforma torcendo, né? Mas a minha seção permanece circular no corpo todo. E é o seguinte, como isso aqui permanece circular, essas linhas radiais, elas continuam retas também. Ela não vai fazer uma curva, assim, uma parábola. Né? O que estava aqui torceu para lá, mas torceu na linha reta. Bom, ou seja, ele torceu uniformemente. 3 coisas que acontecem quando você tem um eixo torcido. Bom? Acontece o seguinte, ó. Existe uma relação entre o torque interno, ou seja, aquele torque da reação do material, e a distribuição de tensão de cisalhamento. A gente estudou tensão de cisalhamento na flexão, e na torção, o que mais acontece é tensão de cisalhamento. A gente não vai ter muito essa questão de tensão normal aqui, não. Tá? Vai ter a tensão de cisalhamento. Por quê? Porque quando eu torci, a tendência dele é como se eu estivesse cortando no sentido da torção. Né? Por isso que eu tenho tensões de cisalhamento no estudo de torção. Se o material for linear elástico, aplica-se a lei de Hooke e temos uma variação linear na tensão de cisalhamento em uma linha radial qualquer da seção transversal. Vamos traduzir isso aqui? Torção, eu estou falando de torção só naquele comportamento elástico do material. Se passou da tensão de escoamento, já não me empresta mais. Tá? Então, por isso que fala aqui, ó, for linear elástico. É até aquela tensão de escoamento. Se é linear elástico, eu posso aplicar a lei de Hooke, que vocês também estudaram no semestre passado. Né? Quando ele fala que temos uma variação linear na tensão de cisalhamento, em uma linha radial qualquer da seção transversal. Linha radial, um raio. Ó, linha radial é esse aqui, é um raio. É uma linha do centro até a extremidade. É esse aqui. Quando ele fala aqui que tem uma variação linear, significa isso aqui, ó. Na minha linha radial, eu vou ter aqui a minha linha de tensão de cisalhamento, que é essa aqui, ó. Quando ele fala que é linear, é porque ela cresce em linha reta, proporcional ao raio que está acontecendo. À medida que o raio aumenta, a minha tensão de cisalhamento aumenta também, linear. De forma que, no centro, a minha tensão de cisalhamento é 0, e na extremidade, a minha tensão de cisalhamento é máxima. Vocês conseguem entender esse conceito aqui? A minha tensão de cisalhamento, ela cresce do centro para fora, de acordo com o raio. Nesse exemplo aqui, a gente está chamando que o raio da peça completa é esse C aqui, ó. E que um raio, vamos dizer assim, um raio qualquer, em qualquer ponto da peça, ele está chamando desse Rho, que essa letra aqui é uma letra grega chamada Rho. À medida que o Rho vai aumentando, a minha tensão de cisalhamento aumenta. De forma que quando o Rho é igual a C, ou seja, quando esse raio genérico aqui é igual ao raio total, eu tenho a tensão máxima. E assim, pessoal, aqui é só ilustrativo, eu estou vendo aqui uma linha radial.
tá? Mas assim, é como se vocês vissem que 1 bilhão de linhas radiais, percebendo que do centro para fora, a minha tensão de cisalhamento vai aumentando, preenchendo tudo isso aqui. Bom, se eu virar para você e falar assim, ó, calcula a tensão de cisalhamento no meu eixo que tem 1 polegada, mas eu quero saber a 3 milímetros do centro. Aí a gente vai fazer um cálculo, a gente vai encontrar uma equação aqui para fazer esse cálculo da tensão aqui, baseado nessa relação do raio total e esse raio intermediário aqui em qualquer ponto da peça. Ah, John, mas isso aqui a gente está vendo aqui uma barra inteiriça. Um tubo que tem o centro vazado, ele se comporta da mesma forma? Sim e não. A gente vai ver como é que ele se comporta aqui. Bom, então aqui, ó, vocês têm que entender o seguinte, que num eixo circular, numa torção, não precisa ser necessariamente circular, pode ser de qualquer peça aqui, né? Mas como a gente vai estudar aqui os círculos, as barras redondas e os tubos, né, a gente vai se ater a esse exemplo aqui. Vocês têm que entender isso. A minha tensão de cisalhamento ela é máxima na extremidade e mínima no centro. Ela cresce linearmente de dentro para fora. A gente vai utilizar essa notação que o raio total a gente vai chamar de C e esse raio intermediário a gente vai chamar de ρ. Bom? Ah, tá, John. Beleza. Entendi. Dominei. Mas por que tem essa mão aí? Ah, tá. Ó, não existe sinal no momento. Não existe momento positivo ou momento negativo. O que a gente usa é uma convenção através do sinal mais e menos, né, que a gente entende como positivo ou negativo, é uma convenção para entender qual que é o sentido de giro. Se é de um lado ou se é do outro. Se é o giro assim ou se é um giro assim. De novo, não significa que isso aqui é positivo ou que isso aqui é negativo. Nada disso. É só uma convenção, é um sinal que a gente coloca para entender para qual lado que está girando. Tá? Existe uma regra? Não. Eu posso fazer todos os meus cálculos falando que isso aqui é positivo e isso aqui é negativo. Mas eu tenho que fazer todos os meus cálculos iguais. Né? Porque se eu fizer na outra parte do problema ali na frente, eu vou inverter. Aí lascou tudo. Você começou de um jeito, vai daquele jeito. E uma forma da gente padronizar isso, como se fosse assim uma linguagem mais universal para todo mundo, é utilizar o que eu já ensinei para vocês, que chama regra da mão direita. Tá? Você tem aqui esse corpo aqui sendo torcido, no caso, coloca a mão direita nele e faz o seguinte, coloca a mão direita e fecha os dedos, coloca a mão direita nele e fecha os dedos no sentido do giro. Bom, se o seu dedão estiver saindo para fora do material, você pode falar que é um momento positivo. Se ele tiver, se você fez assim com os dedos, né, fazendo ali no sentido de giro da sua peça lá, e o seu dedão está entrando para dentro da peça, você vai convencionar que aquele é um momento negativo. Tá? Porque no mesmo eixo eu posso ter momentos de um lado e de outro. E aí a gente vai ter que somar um com o outro ali para ver qual que está ganhando. Tá bom? Essa regra da mão direita ela fica melhor explicada quando eu estou aqui com a folha de papel aqui embaixo. Eu estou aqui com a folha de papel aqui embaixo e eu desenho o meu eixo aqui. Né? Porque aí eu coloco a mão direita, fecho nesse sentido assim, aí já fica positivo. Se eu faço assim, aí já fica negativo. Tá? Quando ele tá na parede assim, fica mais chatinho de entender e tal, mas tenta entender dessa forma. Coloca no plano, fechou no sentido de giro, positivo. Fechou, é negativo. Tá bom? Ok. Então isso, já entendi essas questões de torção, já entendi a regra da mão direita, a questão dos sentidos de giro do meu momento, já entendi que a minha tensão de cisalhamento mínima é no centro e a máxima é na extremidade e que cresce linearmente com a medida que eu cresço o meu raio. Ótimo, beleza, você entendeu isso? Está acompanhando a aula.
acontece, né? Aí vai ter umas coisinhas, uns conceitos que vocês têm que entender, tá? Ângulo de torção. Vocês lembram desse eixo aqui que eu desenhei? Ele está aqui também, ó. Tá? É o seguinte, tá vendo essa superfície aqui, ó? É como se eu tivesse pegado um macarrão lá de piscina e tivesse feito uma fresta nele aqui. Mas eu não fiz fresta, né? O que aconteceu é o seguinte, isso aqui, esse plano sem deformação, é quando não tinha carga, não tinha momento aqui sendo aplicado nesse eixo. Aí essa linha está aqui. Só que quando eu apliquei essa torção, à medida que, de acordo com o comprimento da peça, ela foi deformando. E na extremidade, o que estava aqui passou a ficar aqui. Vocês concordam, então, que entre o que era e o que é atualmente, eu tenho aqui um ângulo que foi formado? Esse é um ângulo de torção. Esse ângulo de torção aqui é o mesmo aqui, 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 aqui e aqui. Tá vendo? Esse é o nosso ângulo de torção. Ah, perdão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Falei errado. Esse ângulo de torção, tá, que a gente está vendo aqui com essa letra φ aqui, eu falei que é igual, mas eu quis dizer outra coisa, né? Ele varia com o comprimento. Então, para mim ter um ângulo de torção, eu tenho que escrever ele em relação ao comprimento da minha peça. Porque aqui, né, eu tenho uma abertura muito pequenininha do meu ângulo. Por quê? Porque aqui está travado, né? Então aqui deformou pouco ainda. À medida que vai deformando, isso aqui vai deformando mais. Então, meu ângulo de torção, ele é baseado no comprimento da peça. Por isso que está aqui, é um ângulo em função de x. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é o que é um ângulo de torção. É a diferença, é o ângulo de abertura que dá entre o que era e o que se tornou depois do torque. Bom, esse é um ângulo de torção. Nesse exemplo aqui, eu quero mostrar para vocês o que esse ângulo de torção vai trazer de deformação. Tá? Imagina o seguinte, desconsidera essa imagem e desconsidera isso aqui. Vamos focar nisso aqui. Eu aproximei naquela superfície lá, imagina que isso aqui é a casca de um tubo. Tá? Aí eu aproximei lá e tá o seguinte, ó. Esse contorno aqui, que vai estar em vermelho, é o original. Né? É a casca daquele tubo antes de receber carga. Já o que está em azul aqui, é como ele ficou depois que ele recebeu a carga de torção. Essa abertura aqui, esse comprimento de abertura, é que a gente vai falar que é a deformação dele. Tá bom? Essa deformação. Vocês concordam que, à medida que a gente vai entrando aqui para dentro, se isso aqui fosse um tubo normal, que nem esse caso aqui, ó, uma coisa é o ângulo, outra coisa é o comprimento dessa abertura. À medida que eu vou entrando para dentro da peça, esse comprimento aqui vai diminuindo, não vai? Ah, tá. Então quer dizer então que a deformação aqui na torção, ela também é função do raio. Se eu parto aqui do centro, a minha deformação é zero. Obviamente, né, porque a gente aprendeu que a tensão aqui é zero também. E à medida que eu vou aumentando aqui até chegar, aumentando o raio até chegar na extremidade, isso aqui vai abrindo, então, consequentemente, eu tenho uma abertura maior. Ou seja, a minha deformação aumenta. Tá bom? Ok. Então, você está me falando, então, Jonathan, que nessa extremidade aqui, a minha deformação é máxima, correto? Então, é correto. E a gente está falando desde lá de trás, esse caso aqui, por exemplo, que o meu raio total eu estou chamando de C, e o meu raio intermediário, aleatório, estou chamando de Rho, essa letra grega aqui. O total é C, né, e o intermediário é Rho. Tá, então quer dizer que se isso aqui é linear, Jonathan, eu consigo fazer uma regra de proporcionalidade aqui, não consigo? Como assim? Se eu pegar o Rho e dividir pelo C, eu vou ter a proporção que isso aqui vai estar me dando de tensão, não vai? Ó, vai. Porque é o seguinte, ó. Se o meu Rho é igual a C, vamos dizer que esse aqui é um raio igual a 1.
tá? Então, 1. Se o meu Rho eu estou com ele aqui em cima no máximo. 1 dividido por 1, que é o total, vai dar 1. Né? Então, 1 vezes a tensão aqui é total. 1 é 100%. Se eu pego aqui a metade, ó, se eu pego aqui 50% aqui, pego, vamos dizer, meio dividido por 1, vai me dar meio. Concorda? Então, quando eu chego aqui, eu consigo fazer essa relação. Ó. A minha deformação, esquece isso aqui, que isso aqui tem a ver com integral e derivada, isso aqui é chato. Presta atenção aqui. A minha deformação, ela é proporcional também ao raio. Então, eu consigo fazer essa divisão aqui, ó, do meu Rho, que é o meu raio aleatório, dividido pelo raio total. É como se eu tivesse um percentual do quanto eu saí para fora. Se eu estou aqui na metade, é 50%. Então, é 0,5 dividido por 1 dá 0,5, ou seja, 50%. Que multiplica a minha deformação total, que é lá na frente. Então, eu posso usar essa relação, né, que o meu raio aleatório dividido pelo meu raio total, eu vou ter, e eu multiplico pela minha deformação máxima, que é aqui em cima, eu vou encontrar a minha deformação em qualquer ponto aqui do meu raio. Basta eu trocar esse raio aqui. Da mesma forma, como eu mostrei para vocês esse gráfico da tensão aqui, que é linear e proporcional, da mesma forma, eu posso utilizar isso aqui. A minha tensão de cisalhamento, né, que é aquela letrinha que eu desenhava lá, o tal, né? A minha tensão de cisalhamento, ela é um percentual da minha tensão máxima. Né? E esse percentual vai variar de acordo com o ponto que eu estiver aqui subindo no meu raio. Se eu estiver aqui na metade, eu vou usar aqui o meu raio dividido pelo raio total, multiplico pela tensão máxima. Ah, John, mas eu ainda não calculei tensão máxima. Calma, gafanhoto, a gente vai calcular agora, daqui a pouquinho. Eu quero que vocês entendam essa relação. Eu consigo calcular tanto a deformação e a tensão em qualquer ponto da minha abertura aqui. Aqui em cima, a minha deformação é máxima, e a minha tensão é máxima também, porque eu já mostrei aqui para vocês. A minha tensão é máxima na extremidade. A minha deformação, ela é mínima no centro, ela vai aumentando também. Então, à medida que o raio aumenta, a minha deformação e a minha tensão aumentam. Ah, tá, beleza. E como é que eu vou calcular isso, Jonathan? Para encontrar a minha tensão e a minha deformação em qualquer ponto? Você vai utilizar essa regrinha de proporcionalidade. Isso aqui é um percentual. Eu vou usar o raio que eu quero, dividido pelo raio total e multiplicar pelo máximo. Que aí eu vou encontrar em qualquer ponto aqui. Mesma coisa para a tensão. É um percentual da tensão máxima. E como é que eu encontro esse percentual? Pela altura que eu estou utilizando do meu raio aqui, partindo de 0 e indo até a extremidade. Aí eu pego o raio aleatório que eu estou usando, que é esse Rho, divido pelo raio total, eu tenho um percentual que dá tensão máxima. Entenderam, pessoal? Tá uns gráficos aqui mais elaborados, mas o que importa é esse vermelho e esse azul e essa abertura. E saber que a deformação máxima em cima e a mínima é no centro. E cresce do centro para fora, à medida que o raio aumenta. À medida que o raio aumenta, eu vou lançando ele aqui, para me encontrar um percentual que ele é do meu raio total, e multiplico pelo máximo. Se eu estou aqui na metade do meu raio, ou seja, a minha deformação vai ser metade da deformação total. Então, eu estou aqui. A minha tensão, mesmo caso. Minha tensão total está na extremidade. Eu quero saber a minha tensão total nesse ponto. Qual que é esse raio? É 0,3. Então, 0,3 dividido por 1, que é o raio total, vezes a tensão máxima. Isso aqui é só uma regra de proporcionalidade para encontrar as tensões e as deformações em qualquer altura do raio aqui. Qualquer comprimento. Ok? Vamos seguir então. Tá. Então eu posso chegar aqui e escrever esse diagrama dessa forma aqui. Eu mostrei para vocês que isso aqui acontece em toda a circunferência, tá? Mas isso aqui é só uma representação, para que eu entenda que o meu torque, que a minha tensão cisalhante, ela é máxima na extremidade e mínima no centro.
É como se eu estivesse andando aqui nessa linha aqui horizontal e estivesse medindo a tensão cisalhante em toda a linha. Na extremidade ela é máxima, ela vem diminuindo, diminuindo, anula aqui no centro e vai aumentando, aumentando até chegar no máximo aqui na extremidade. Tensão cisalhante. É aquele Rho. Ok? Aí eu vou perguntar para vocês, tá, mas o que está envolvido nessa tensão? Pô, agora eu quero calcular a tensão. Eu tenho que saber o que está envolvido nela para me considerar aqui no meu cálculo, para me chegar numa equação para calcular. Ó, conceitualmente eu sei que aqui é a máxima e aqui é a mínima. Mas qual que é esse valor? Bom, vamos lá. O que a gente vai ter que ver aqui? Bom, a minha tensão cisalhante, ela vai aumentar à medida que o meu momento torsor aumenta, correto? Se eu aplicar uma força, aquela força tangencial que eu mostrei para vocês, aquele braço de alavanca, se ela for muito fraquinha, o meu esforço de reação interna do material vai ser pouco, e a minha tensão cisalhante vai ser pouca também. Bom, se eu aumento aquela força, ou aumento a distância, ou os dois, eu tenho um momento torsor maior que vai me causar uma tensão cisalhante maior. É verdadeiro? Bom, sim, correto. Mas o que mais está envolvido? Tá. A distância do ponto que está sendo calculado até o centro do eixo. Cuidado com isso aqui. Eu não estou falando da distância daquela força externa que está gerando o momento torsor. Eu estou falando essa distância aqui, ó, do centro até a extremidade. Quando eu falo que essa distância é aquele Rho, tá, gente? É aquele meu raio variável que sai do centro e vai caminhando até a extremidade aqui. Tá, beleza, então já encontrei outra variável. A minha distância a distância do ponto que eu estou observando aqui em cima dessa linha, que está sendo calculada até o centro. Para esse ponto eu tenho essa tensão. Para esse ponto eu tenho essa tensão. Para esse ponto eu tenho essa tensão. Então, beleza. Então, o meu raio, ele é variável na minha equação. E por último, eu tenho que considerar a minha geometria. Correto? O tamanho dela, né? Se ela é circular, se ela é um T, se ela é qualquer coisa, eu tenho que considerar a minha geometria, né? Se isso aqui é 1, se isso aqui é 20, se isso aqui é 100, esse comprimento. Eu tenho que considerar isso aqui. E tal qual a gente já estudou nos outros tópicos, que aparecia lá o momento de inércia, aqui vai aparecer também. Só que nesse caso vai aparecer aquele outro momento de inércia que a gente não tinha trabalhado com ele ainda, que é o momento polar de inércia. Vocês lembram que eu gerei lá no AutoCAD aquela plaquinha assim no eixo X, assim no eixo Y e assim no eixo Z? Pois é, isso aqui, aquele eixo Z vai ser o momento polar de inércia. Ah, Jonathan, mas como é que eu calculo isso? Da mesma forma que você calculava aquele outro. Tem tabela, é só ir lá nas tabelinhas e ver base, vezes a altura, não sei o quê, tal, dividido por alguma coisa. Mas se mesmo assim não tiver tabela do polar, e tiver só a tabela lá dos outros, do momento de inércia em relação ao eixo X e Y, você não está perdido. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês que o momento polar de inércia, ele era o momento de inércia do eixo X mais o momento de inércia do eixo Y? É só você calcular para a sua figura o momento de inércia em X e Y e somar os dois. Que aí você tem o momento polar de inércia. Ou o momento de inércia em relação ao eixo Z, que seria, no caso, ali, aquele que está saindo para fora. Ok? Da seção como um todo, tá? Não é só de metade ou um quarto, não. É a seção do perfil como um todo que você está utilizando. Tá, então a minha tensão cisalhante, ela tem que contemplar essas três variáveis. Como é que ela vai ficar, então? Ó, a partir disso aqui, esses estudos aqui de deformação, né, de tudo, aí a galera lá da matemática vai chegar e vai falar, e vai trazer essas equações aqui para você, ó. Só que aí, eles vão te falar que, opa, esse pedaço aqui, ó, ele equivale ao momento de inércia polar, momento polar de inércia. Ó, então, é só eu pegar aqui o torque é igual a tensão máxima vezes C vezes o momento polar de inércia. Arrumando isso daqui, vai me dar isso aqui, ó. Que a minha tensão máxima, aqui, é igual ao meu torque, que multiplica C. Opa, que C que é esse, Jonathan?
Vocês lembram disso aqui, ó? Esse é o raio total da peça. O raio total. Por isso que eu estou falando tensão máxima. Ó, tensão máxima eu estou na extremidade, então eu tenho o raio total. Atentem para esses detalhes. Eu tenho o meu torque, que multiplica o meu raio total, por isso que é tensão máxima, e vou dividir pelo meu momento de inércia polar daquela figura, como um todo. Se eu estou utilizando o meu raio total, eu tenho a tensão de cisalhamento máxima. Se eu estou utilizando aquele raio intermediário, que pode ser em qualquer distância, eu tenho a minha tensão de cisalhamento naquela distância do raio. Ok? Então, é a mesma equação. Eu só estou mudando o raio para que vocês entendam que o meu raio total vai me dar a tensão de cisalhamento máximo. O meu raio intermediário vai me dar a tensão de cisalhamento naquele ponto intermediário. Bom, aqui vocês podem ver o que significa cada uma dessas variáveis que eu falei para vocês aqui. Tá? Tensão máxima, tensão de cisalhamento máxima, que é esse caso. Tensão de cisalhamento em qualquer ponto daquele eixo lá da seção reta, utilizando o raio intermediário. O torque interno. Raio externo do eixo, que é o C. Esse ρ é o raio intermediário. E o J é o momento polar de inércia da área da seção transversal. Ou seja, é daquela seção como um todo. Ok? Pessoal, entenderam essa equação aqui? Isso aqui é para decorar mesmo. Colocar lá no seu formulário lá que na torção, a minha fórmula da torção, eu vou ter muito problemas com tensão de cisalhamento. E eu tenho que encontrar as tensões de cisalhamento. A máxima é na extremidade do eixo. E a tensão de cisalhamento em qualquer ponto ali daquela seção reta, eu vou utilizar o raio que chega naquele ponto. Torque vezes a distância dividido pelo momento de inércia polar. Não tem mistério. Fizemos uma construção completa aqui, desde o início, do que significa, né? Mostrando graficamente a deformação e o ângulo de torção. Nesse esquema aqui, mostrando o original e o que aconteceu. Né? Essa questão da proporcionalidade é uma equaçãozinha legal de você ter também. Isso aqui culminou lá na frente, com a gente entendendo o que era a tensão de cisalhamento, tentando descobrir os itens que compunham ela, e chegando finalmente aqui nas equações da tensão de cisalhamento máxima e a tensão de cisalhamento em qualquer ponto daquela seção transversal. Ok? Vocês devem pensar assim, nossa, o Jonathan é repetitivo, né? Que ele fala, ele volta, mas é para ser repetitivo mesmo, pessoal. Nesse momento que vocês estão aprendendo, tem que solidificar esse conceito. Precisou, a gente volta de novo. Quem chamou aí? Foi eu. Isso aí vai ser é como se fosse um valor, né, que a gente vai encontrar para a força máxima que aquele eixo vai suportar, no caso. Isso. De torque. Não, calma. É mais ou menos isso, mas presta atenção. Quando eu falo em tensão, essa tensão máxima aqui, ó, não é o que o eixo vai suportar. É o que está sendo aplicado nele. Então, é para poder ver que força que você está exercendo nele ali, que ele está suportando ali naquele momento, né? Naquele momento, com aquelas forças externas, né? Qual que é a igual força você mostrou lá no começo, né? E essa situação, é uma força como se fosse o volante aí, você virando ele ali para poder torcer um eixo ali. Isso. Ok. Essas forças externas vão provocar um torque, né? E esse torque está gerando aquela tensão. É isso que você está falando, correto? Isso. É isso, é exatamente isso. Só que vamos tomar cuidado com as palavras, porque é o seguinte. Não é o que a tensão máxima que ele está suportando, é o que ele está suportando. Porque quando a gente fala tensão máxima, é a tensão máxima sendo aplicada naquele momento ali. Né? O que eu não quero é que você confunda esse conceito de tensão de cisalhamento máxima com a tensão admissível que a gente vai ter que chegar ainda. Na tensão admissível, por exemplo, até a quebra ele aceita tanto de torque. Não, é outra coisa. É outra coisa, entendeu? Quando a gente está falando aqui tensão máxima, é a tensão máxima gerada naquele corpo de acordo com esse torque aplicado aqui.
E Igual esse quando você vai torque apertar o parafuso, o torque é 10 joules de torque lá que você vai dar lá. Aí ele pega e dá o torque e pronto, é aquele. Essa tensão que você está exercendo ali, no caso. exatamente. Tá. Exatamente. Essa tensão ela vai ser resultado da força que está sendo aplicada naquele eixo, né? A distância, no caso, eu não vou falar porque já é máxima, né? Então a gente está entendendo que é a máxima, né? E a minha seção reta ela não muda, ela vai permanecer naquele eixo ali. Então a única variável que está mudando ali de fato é o torque, porque depende da força externa que eu estou aplicando. Então isso aqui é o resultado do torque, ou seja, da força externa que eu estou aplicando. Entendi. Tá bom? Aí, beleza. Essa força é máxima na extremidade da peça. Por isso que eu estou tirando esse C aqui, que é o raio total. Em qualquer ponto interno daquela barra lá, a minha tensão ela vai ser dada pelo raio interno ali que eu estou utilizando. No Bom? caso aqui é C, né? Mas aí se tiver algum outro desenho lá, pode ser alguma outra letra, a gente tem que identificar, né? Pode ser um coração, pode ser uma estrelinha, pode ser isso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a mesma notação para ficar fácil o entendimento. Fica mais fácil, entendi. O raio externo é C e o raio intermediário é Rho. Mas se eu quisesse falar que isso aqui é um Dragon Ball e isso aqui é um Naruto, posso falar. Entendeu? Eu só estou dando um nome diferente. Mas no caso, isso aqui é o raio externo e raio intermediário. Se você falar que o Dragon Ball ele chama raio externo, pode chamar estrelinha, coração, não importa. É só uma notação para você entender o que é. Ó, raio externo eu vou calcular a tensão máxima e o raio intermediário eu vou utilizar para encontrar a tensão em qualquer ponto. Bom, não se apeguem, pessoal, ao símbolo em si, tá? Se apeguem ao significado dele. Eu posso colocar aqui um raio de estrelinha que, se vocês não entenderem, eu não sei fazer com estrelinha. Fala, não sabe. Entendeu? É isso aí. Foi o Guilherme que falou, né, pela voz? Isso foi eu. É isso mesmo, Guilherme. Você entendeu, está correto. Não, beleza, obrigado. Então, aí para todos agora eu vou falar o seguinte: não confundam essa tensão máxima com a tensão admissível ou a tensão de escoamento. Tá? Aqueles conceitos lá de tensão admissível e escoamento do gráfico lá permanece igual. Tensão de escoamento é o limite ali até parar a elasticidade. A minha tensão admissível é quando eu pego a tensão de escoamento e divido por um fator de segurança. Né? Aquilo lá é outra coisa, a gente vai ver ainda. Né? De forma que essa tensão máxima ela não pode superar a tensão admissível. Vocês concordam? Porque se a tensão máxima superou a tensão admissível, significa que eu rompi aquele limite que eu estipulei para mim com o meu fator de segurança. Ok? Então, a tensão de cisalhamento máxima ela é dada pelo torque que é aplicado na peça. E aí eu meço isso na extremidade daquela peça. As tensões internas eu vou encontrar pelo raio aonde eu estou querendo observar. Ok? Bacana? Vamos continuar. Deixa eu ver quantas horas aqui. 10h15, tem mais uns 15 minutinhos. Aí é o seguinte, eu tenho um exemplo prático aqui para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui momento polar de inércia, eu tenho a equação do momento polar de inércia para um círculo. Ah, mas um círculo o que é? Pô, é um eixo maciço. Né? Ele não tem nenhum furo, uma barra redonda, que é o que a gente está estudando aqui na torção. Se você fizer lá aqueles cálculos, somar o momento de inércia no eixo X e o Y numa figura circular, você vai encontrar isso aqui. Né? Ou se você procurar uma tabela, você vai encontrar isso aqui também. O que é isso aqui? Momento de inércia polar de um eixo maciço. Por tabela é π dividido por 2 vezes o raio à quarta. π dividido por 2 vezes o C. Ó, a notação do C aqui aparecendo de novo. Ó, é o raio total. C elevado à quarta. O raio da minha peça elevado à quarta. Tá? No centro, a minha tensão é 0. Na extremidade, a minha tensão é máxima. Vamos olhar se realmente vai dar aqui? Pô, isso aqui é uma constante. O meu raio é elevado à quarta. Se o meu raio é 0, isso aqui vai dar 0 vezes uma constante a 0. Opa, então deu certo.
Se a minha única variável é o raio, à medida que eu aumento o raio elevado à quarta ainda, então eu tenho aqui uma tensão máxima na extremidade. Então a minha equação está certa. Ok? Só que eu tenho o caso de ter um tubo. E o que é um tubo? Nada mais é do que um eixo maciço com um buraco no meio. Né? E da mesma forma que a gente estudava lá no momento de inércia, vocês lembram lá que podia fazer as áreas separadas, soma uma, se tem um buraco lá, eu subtraio. Aqui eu posso fazer a mesma coisa também. Né? Eu mantenho a mesma equação, só que em vez de usar o meu raio como um todo, eu vou subtrair a parte interna. Né? Nesse caso aqui, ele está chamando que C0 é o raio total. Mas despreza essa notação de C0 aqui. Deveria ser aqui só o C, que a gente está acostumado a falar C aqui, então é o C. É a mesma coisa aqui. Só que aí eu vou subtrair o buraco. Né? Eu vou calcular só onde tem material, que é esse caso aqui. Não existe tensão no buraco. Não tem nada aqui, não tem material. Eu tenho esse raio interno e o raio normal, aqui, o raio externo da peça, do meu tubo. Então, o momento polar de inércia de um tubo é π sobre 2, tabelado, e eu vou multiplicar por o que der o resultado aqui do o diâmetro externo, o raio externo, menos o raio interno. Aí eu vou encontrar aqui o meu perfil de tensão de cisalhamento. Aqui eu vou ter a minha tensão mínima e a minha tensão máxima. A tensão mínima não seria no centro. Não, nesse caso aqui não, porque não tem material. Aqui é ok, mas aqui não tem material. Não tem tensão no ar. Ok? Jonathan, mas a gente vai... Existe torção só na barra circular? Não, eu posso colocar qualquer barra aqui, qualquer coisa, e aplicar uma torção nela. Vai ter reação interna, vai ter geração de tensão, vai ter tudo. Mas no nosso caso, o que mais acontece é ter torções em eixos, né? E eixos são redondos. Então esse é o caso, vamos dizer assim, o caso genérico que todos nós estudamos e aplicamos na prática de vez em quando. Ok? E agora eu trouxe algum exemplo. Aqui, ó, vamos lá. Esse exemplo aqui é muito interessante, bem didático, vocês vão entender. O eixo maciço de 30 milímetros de diâmetro, opa, já tem uma informação. É maciço, ou seja, não é um tubo, e tem 30 milímetros de diâmetro. Se é maciço, eu vou usar essa equação aqui, ó. Ele tem 30 milímetros de diâmetro, cuidado com isso, é usado para transmitir os torques aplicados às engrenagens. Tá, eu tenho um torque nesse sentido, nessa engrenagem é o sentido contrário, nessa aqui também é o contrário, e nesse aqui é nesse sentido aqui. Vamos usar a regra da mão direita? Aqui, ó, vamos dizer que eu segurei esse eixo de baixo para cima, assim, estou fechando a mão. Tá? Olha aqui para minha mão, aqui, é como se eu tivesse chegado embaixo do eixo e feito assim. O meu dedão está apontando aqui para essa ponta, o meu dedão está apontando para cá. Pela regra da mão direita, então, se os meus dedos estão fechando aqui nesse sentido, esse torque aqui é positivo. Esse torque vai ser negativo, negativo e positivo. Novamente, John, tem torque positivo e negativo? Não, é torque. Tá? Mas a gente coloca um sinalzinho lá de mais ou menos para indicar qual que é o sentido que ele está girando. Tá? Tá, beleza. E cada engrenagem aqui eu tenho os valores, né, 300, 500, 200 e 400 Nm, e aqui eu tenho as distâncias. Para esse exercício aqui, está constando as distâncias aqui, mas elas são irrelevantes, tá bom? E a minha tensão máxima determina a tensão de cisalhamento máxima absoluta no eixo. Então, beleza, vou usar essa equação. Tensão máxima é igual ao torque resultante, né, das minhas reações, que multiplica o C, que é o raio daquele eixo, dividido pelo momento polar de inércia. Então, o momento polar de inércia está aqui, para o eixo maciço. E essa equação, vocês já viram ela aqui atrás, aqui, ó. Aqui. Vamos fazer? Aqui, ó. Olha que diagrama de torção legalzinho que vocês já sabem fazer, igualzinho lá no diagrama de tensão cisalhante, de força cisalhante. Né? Vocês já sabem fazer.
Aqui, ó, vamos começar? Aqui, ó. No meu ponto A, eu tenho um torque de 300 Nm positivo. Então, beleza. No A, eu subo porque é positivo. Tá aqui, 300. No meu ponto C, nessa segunda engrenagem aqui, é de 500 negativo, né? No sentido dele aqui negativo. Então, se eu estou em 300, eu vou cair 500. No ponto C, cair 500. De 300, eu caí para menos 200. Aí, nesse aqui também é negativo. E eu vou cair mais 200. Ó. Então, eu estou aqui no menos 200 e vou cair para menos 400. E eu chego aqui no final, aí para fechar isso aqui, ele me fala que é positivo em 400. Eu falo, opa, zerei aqui. Então tá correto. Qual que é o meu torque máximo que eu vou utilizar aqui? Esse torquezão aqui que eu vou usar, eu vou tirar desse gráfico. Aí você vai falar assim, John, beleza, é o máximo? É o máximo. Então você vai, é que é 300, que é maior do que os negativos. De novo, não tem negativo. Essa notação é só para indicar sentido de giro. Eu vou tal como lá na força cisaliante, eu vou escolher o maior valor em módulo, independente se é positivo ou negativo. Nesse caso, é 400, que é maior do que 300. Então, o meu torque máximo no meu eixo vai ser de 400 Nm. Ah, Johnny, está localizado aonde? Entre o eixo D e o eixo, entre o ponto D e o B. Está aqui, ó. Eventualmente, se houvesse uma falha por torção, aonde tem as maiores cargas seriam aqui. Correto? Então, eventualmente, é essa área aqui que me preocupa. Mas beleza, vamos dar continuidade. O momento de inércia, eu já encontrei o torque máximo. O momento de inércia está aqui. Ó, π dividido por 2 vezes o raio a quarta. De onde eu tirei isso? Aqui. Equação. Tabelado. π dividido por 2 vezes raio a quarta. π dividido por 2. O meu raio, lá no exemplo, fala que o meu diâmetro é 30 milímetros. Então, o meu raio é metade disso. 0,015 metros. Ou seja, 15 milímetros. Como eu estou trabalhando aqui com Newton metro, eu vou trabalhar os meus raios aqui com metro também para ficar igual às unidades. 15 milímetros é igual a 0,015 metros, elevado à quarta, porque está aqui o quarto aqui. Resolve isso aqui e vai dar esse valor, 7,95 vezes 10 a menos 8 metro a quarta. Momentos de inércia, a unidade é alguma unidade de comprimento elevada à quarta. Milímetro a quarta, decímetro a quarta, quilômetro a quarta, alguma coisa assim. Bom? Ó, já tem esse 400 que está aqui, já tem o meu momento de inércia que está aqui, e já tem esse C também, porque o diâmetro é 30, aí eu falei que o C aqui é 0,015. Pô, já posso montar a equação. Aqui, ó. Tensão máxima, ou seja, a tensão na extremidade, aqui na superfície do eixo, é igual a 400 vezes 0,15 dividido pelo momento polar de inércia, que está aqui. Isso aqui vai me dar um resultado em, como eu estou utilizando as unidades básicas, isso aqui vai me dar 75,47 vezes 10 a 6 Newton por metro quadrado. 10 a 6 é mega, Newton por metro quadrado é pascal. Então, 75,47 megapascal. Pronto, está resolvido o exercício. Né? A minha tensão de cisalhamento máxima que está sendo aplicada nesse eixo é essa aqui. Aí eu vou verificar lá nos meus catálogos de material para ver qual que é a tensão admissível para esse material, seja ele aço, bronze ou alumínio, que seja. Eu vou encontrar a tensão admissível para isso aqui. Jonathan, o que é a tensão admissível? É a tensão de escoamento dividido por um fator de segurança. De onde vem o fator de segurança? De acordo com a atividade que aquela peça está sendo aplicada. A função dela. Se é muito crítico, eu tenho um fator de segurança alto. Se não é tão crítico, meu fator de segurança é baixo. Tensão de escoamento por fator de segurança, eu encontro a tensão admissível. A tensão admissível é aquela que não pode ser excedida pela tensão máxima que o material está absorvendo. Então, a tensão máxima ela tem que ser menor do que a tensão admissível daquele material. Esse valor aqui não pode passar a tensão admissível do material.
Jonathan, você está muito repetitivo. É assim que a gente fundamenta o conhecimento, repetindo, treinando. Tá? Vou continuar nesse método assim, que acaba que é chato, mas vocês nunca mais esquecem de mim depois. Aqui, para finalizar, só com esse aqui para me acabar com meus slides. O eixo tubular tem diâmetro externo de 32. Isso é um tubo, então. O externo é 32 e o interno é 25. Se ele for submetido aos torques mostrados na figura, determina a tensão de cisalhamento máxima absoluta no eixo. Aí ele fala que os mancais lisos em A e B não resistem a torque. Quer dizer, então, que não perde energia de torque nos mancal. Então, despreza eles. Aí, beleza, eu tenho aqui, num sentido 75, no outro 260 e no outro 185. Vamos fazer aquela análise? A tensão máxima é aquela equaçãozinha que vocês viram lá. Eu estou falando que positivo aqui, eu fiz a aplicação da regra da mão direita, né, no exemplo aqui, e falou que começou com 185, aí caiu 260, né, porque é o contrário, e subiu novamente para 75, zerando. Então, o meu torque máximo, 185. Tá aqui. Pelo diagrama de torção, eu encontrei. Vamos calcular agora o momento de inércia. Como isso aqui é um eixo vazado, é um tubo, eu tenho que subtrair o buraco, né? Subtrair aquele furo. Então é a mesma equação, π sobre 2, que multiplica o diâmetro externo elevado à quarta menos o diâmetro interno elevado à quarta. Eu resolvo essa equação e vou encontrar o meu momento polar de inércia nesse valor aqui. 6,45 vezes 10 a menos 8 metro a quarta. Porque é um momento aqui de inércia. Já tenho todas as informações que preciso, porque o meu Czão tá aqui já, ó o Czão aqui, ó, 0,016, que é metade do diâmetro de 32 milímetros. Então é só colocar na equação. 185, que multiplica o Czão, que é o raio total, né, do centro até a extremidade, tá aqui, dividido pelo momento de inércia, que eu acabei de calcular. Tá aqui, 45,82 megapascal. Isso aqui não pode ser superior à tensão admissível para a torção de um eixo, desse eixo aqui nesse material. Ok? Esse aqui foi só um slide que eu esqueci de pagar da outra lá. Vocês desprezem isso daqui. E acabamos com a nossa apresentação. Perfeito, pessoal. Deixa eu aqui. Volta no slide 30 aí, por favor. Vamos poder terminar de copiar aqui. Beleza, pode ficar à vontade aí. É isso aí, Nanis, tem que copiar mesmo. Pois então, pessoal, isso foi o conceito de torção que eu tinha para mostrar para vocês. Pela ementa aqui, só com essa aula aqui a gente já matou metade dela, pelo menos dos conceitos teóricos, tá? Nas próximas aulas eu vou finalizar essa questão dos conceitos teóricos, que aí a gente vai começar a falar, ficou faltando falar de tensão admissível, né? A gente pegou na tensão máxima. Agora a gente vai ter que fazer os dois juntos, né? A tensão máxima e a tensão admissível, olhar catálogo para entender, interpretar os dados, tá bom? E, a partir disso, exercício da Cupal. Tá bom? Acho que esse módulo de torção vai ser mais simples que o de flexão, né? Até porque, né, gente, a gente vai ficando calejado, a gente vai aprendendo ali uma coisa, fundamenta o entendimento para outra coisa, e com o passar do tempo as coisas vão ficando um pouquinho melhores. Tá bom? A nossa próxima aula agora, amanhã é manutenção, correto? A gente vai voltar a falar sobre lubrificação. E sexta-feira a gente finaliza a semana falando novamente sobre torção. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quer que volte algum slide para tirar uma dúvida? Volta só no 29, Carmen, só para me conferir a tensão máxima. Eu fui fazer na mão, que a minha deu diferente. O 29 e o 30 é a mesma coisa. O 30 no outro, no anterior. Antes desse exercício, desse coisa. Aí. Não errei alguma coisa. Deu diferente. Vou só anotar o valor que deu aqui, 75.
Pronto, Beleza? beleza. Depois na sexta-feira, quando a gente finaliza, deixa eu apagar esse slide aqui. Na sexta-feira, quando a gente finalizar essa parte teórica, eu envio o PDF dessa apresentação aqui para vocês também, aí fica fácil para vocês acompanhar os gráficos, as informações. Ok? Ok. Ok. Alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração que explica alguma coisa? Acho que só quando a gente começar a fazer exercício, né? Aí as dúvidas vão aparecer. Com certeza. É o que eu ia falar agora. Pois é. Então, pessoal, agradeço a compreensão de vocês aí, né? Bom que a internet aguentou, né? Amanhã a gente dá continuidade, tá bom? Tá. Boa noite para todo mundo, um abraço. Muito. Hoje.